Quando a gente está falando de crianças, a gente está carimbando essas crianças para o resto da vida. A sua vida acabou. Para eu poder colocar uma no mundo, eu vou acabar com a vida da outra. Porque acaba, né, gente? Sim. Sim, Desde evasão quando escolar. uma criança de 12, 13, 14, 15, 16 anos pode ser mãe? Nem com 18, 19, não, né? É muito nova. Muito difícil, né? Aí Porque que vem assim, é uma falácia, né? Tipo, é muito fácil para o o homem, né? embate, Porque né? o homem sai, ele vai embora, bate a porta e vai embora. Sim. Aí fica a coitada da mulher lá, aqui nesse caso não é nem uma mulher, é uma criança, né? Quem que vai cuidar? Aí vai ser quem? A mãe a mãe da criança, que é a avó, né? Ou a bisavó. Porque esse é o ciclo, né? Do horror que as mulheres Exato. têm que viver. E Não fora é que, isso? assim, essa coisa da concepção de vida, né? Isso é muito diverso, né? Isso é uma concepção que pode ser filosófica, pode ser médica, pode ser jurídica, né? Então, a gente não pode se basear nisso para a nossa Constituição, assim. Inclusive, existem ganhos jurídicos já anteriores, como a DI 3510, né? Que é onde você tem a interpretação do STF do direito à vida dessa maneira como você explicou, né? E que entende que não é um direito à vida desde a Constituição. Por quê? Porque, inclusive, se você for partir desse entendimento, você vai atacar outros direitos também, Sim. como pesquisa de células-troncos, como fertilização in vitro, né? Congelamento de óvulos, que hoje é uma tecnologia que muitas mulheres conseguem lançar mão, ainda muito focada numa bolha da elite, né? Mas é uma tecnologia que vai ser importante para muitas mulheres. Então, isso tudo é atacado. Assim como você também você começa a questionar e você vai entrar numa questão aí do direito à herança, né? Porque se você e aí, É uma todos grande aqueles questão. embriões que estão congelados vão ter direito à herança? Entende? Você entra numa concepção filosófica que não faz sentido, mas então, pela medicina, você tem uma concepção de vida que tem a ver com quando você tem autonomia, sim, mas você tem também relação com quando que aquilo ali tem uma independência para ter vida e com muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque senão a gente entra num debate do outro projeto de lei, que na minha opinião também pode ser uma negociação para passar o projeto de lei 1904, que é o de maio, né? Essa PEC pode ser uma moeda de troca para passar o projeto de lei anterior, que era um projeto de lei que limitava o aborto legal até 20 semanas. Porque muita gente pode ir por essa lógica e pensar assim, mas fazer uma interrupção acima de 20 semanas já é um bebê que já tem condição, pode ser que o prematuro sobreviva. Não é sobre isso. Aborto não tem a ver com a idade gestacional, tem a ver com a situação que leva a uma interrupção daquela gestação. Como se interrompe aquela gestação? Você tem que ter tecnologias diferentes para idades gestacionais diferentes, né? Não, e o que você acabou de falar, não necessariamente, bem, você pode ter ali 30 semanas e não conseguir sobreviver, né? Você precisa Também, mas não pode ser sobre isso. Assim, porque tem toda uma infraestrutura também que a gente tem que parar para pensar que quem que vai proporcionar aquilo é o Estado. Sim, O Estado, então digamos isso, então tudo bem, o Estado vai cuidar. Olha só, você não quer, eu vou tirar, o Estado vai cuidar. Assim, o Estado tem capacidade de cuidar? Não, não tem. Vamos e o ser muito Estado, se honesta. tivesse tão preocupado com essa infância, ficaria protegendo a infância, né? Aham. Porque ao passo que você tem um Congresso Nacional em polvorosa para aprovar esse tipo de PEC, você tem também a violência policial que mata crianças de 4 anos brincando na rua. Sim. Né? Então, que infância é essa que está sendo protegida? E me parece que o que é atacado de fato é a possibilidade daquela mulher escolher. Porque quando aquela mulher também, diante, por exemplo, de um estupro, faz uma opção por não fazer uma interrupção e fazer uma entrega voluntária, como o caso da atriz, né? Da Clara Castanho. Da Clara Castanho, ela também é atacada em sua autonomia. Sim. Ela tem o seu sigilo vazado, ela é desrespeitada muitas vezes pela equipe que obriga a amamentar. Tem todo um protocolo para entrega protegida, né? De que a mãe não vai ter o contato ali com aquele bebê que vai nascer, para não criar aquele vínculo. Ela optou por aquilo. Então, o nosso país tem uma dificuldade muito grande de respeitar as opções das mulheres. Eu acho que mais do que isso, ele tem uma dificuldade muito grande. Uma misoginia mesmo, né? De respeitar as mulheres. E se tivesse um real interesse em proteger a infância, o que a gente estaria discutindo era educação sexual, Exatamente. Era ensinar as crianças a identificarem quando elas estão sendo violentadas. E justamente as pessoas que propõem esse tipo de alteração legislativa são as primeiras a se levantarem contra esse tipo de educação às crianças, que nada mais é do que ensinar para uma criança a identificar
quando ensinar para ela que ela tem autonomia sobre o corpo dela, que ela pode dizer não a um toque, a um carinho que não foi solicitado. Eu sempre costumo falar, eu tenho um filho, eu costumo sempre falar, o carinho que você não quer já é violência, a partir dali já é violência, e não importa de quem venha, pode ser a pessoa mais amada do mundo, já é um tipo de violência. Ensinar, isso sim seria o verdadeiro cuidado, a verdadeira atenção à criança, porque aí a gente evitava que a criança passasse pela situação traumática de violência. Isso é muito mais valoroso do que a gente esperar a criança passar pela situação de violência para depois. A gente precisa do cuidado, do acolhimento, mas a gente evitar que as nossas crianças sofram esse tipo de violência, esse tipo de trauma, é muito mais importante. E esse tipo de projeto não vê a luz do dia no Congresso Nacional, porque é sempre barrado. Então, assim, não é um argumento em defesa da infância. Não é, porque se fosse, a gente estava em outro patamar de coisas em relação à proteção da primeira infância, principalmente. Não, uma proposta, é um projeto que não leva em conta absolutamente nada. Não leva em conta, inclusive, porque quando a gente passa para pensar, né, ele tem um determinado núcleo de pessoas que gosta muito da questão, né, só quer enxergar a questão financeira das coisas. Sim. Mas isso aqui é uma bomba, inclusive porque cada criança indesejada, isso já ficou comprovado em vários estudos, pode estar diretamente ligada com a violência lá na frente. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter um gasto absurdo, inclusive do nosso próprio aparato. Então, ele é ruim em todos os sentidos. Ele é muito danoso. Eu não sei, tem coisas que são as famosas leis absurdas, né? Propostas idiotas. Essa é uma que faz parte, né? Sim. E as pessoas, inclusive, que votam aqui, elas mereceriam uma investigação, né? Teríamos que nos debruçar em cima da vida delas e investigá-las. Porque deve ter coisa esquisita lá, né, gente? E muitas vezes essas pessoas são pessoas acusadas, né, de violência. Então, aí a gente começa a querer investigar, dar um gosto, né, de investigar essas pessoas. É muito importante. Porque, assim, e até tem a questão, né, que muito se levanta, mas a questão da religiosidade das pessoas. Mas é o que a doutora Mariana aqui tá dizendo. Não significa porque esse direito está, né, sendo ofertado e é um direito legal, a pessoa vai ter escolha. Sim. Né? Então, por exemplo, Quem é contra você não faz, pode ser a favor, mas não significa que você vai Claro. fazê-lo. Não, Claro. eu sou a favor, porque eu entendo que eu não tenho direito, né, de dizer o que aquela pessoa vai ou não fazer com a vida dela. Mas, no meu caso, eu optei por não fazê-lo, não quero fazer. Então, assim, é um direito, mas a escolha não é do Estado. A escolha é sua. Claro. Sim. A escolha não pode ser da outra pessoa. E, assim, antes de devolver até a palavra para a doutora Mariana, vou perguntar aqui para a Daphne, existe alguma lei que legisle o corpo masculino? Porque tem muitas que ficam legislando o corpo feminino, mas eu queria saber, tem alguma? Assim, dessa forma não, né? Porque o gênero, ele se constitui de muitas facetas, né? Mas assim, a gente pode falar que uma coisa dessa PEC é que ela claramente, ela tem um público-alvo. Não é todo mundo, não são todas as mulheres, não é todo mundo. É as pessoas que não vão poder, caso precisem, acessar o direito. Porque vão ter mulheres que vão poder acessar esse direito, gente. A gente precisa de ter com muita clareza que, apesar do aborto ser proibido no Brasil, além dessas 3 excludentes, mulheres que têm poder aquisitivo maior, que pertencem a classes sociais mais altas, acessam sim ao procedimento do aborto aqui no Brasil e fora dele. Exatamente. Então, assim, essa PEC, a gente faz uma união, o movimento feminista faz uma união pela vida das mulheres e tudo mais, das pessoas e todas as pessoas que gestam, mas algumas mulheres sabem que para elas não vai fazer diferença, né? E da mesma forma, né, assim, né, divagando sobre o direito, assim, a gente pode falar que, por exemplo,
uma grande parte, né, do direito penal, ele é destinado a quê? A corpos de homens negros também. Então, Sim. assim, essa PEC, além, né, de todos esses problemas que a gente está citando aqui, ela aprofunda desigualdades sociais e raciais, porque a gente sabe quais são os dados, apesar, né, da Mari ter falado da subnotificação e da dificuldade que a gente tem de entender quais são os reais números da violência sexual no Brasil hoje em dia, a gente sabe que a maioria são mulheres pobres, mulheres negras, mulheres que vivem em zonas periféricas da cidade. Elas é que não terão acesso. Mulheres ribeirinhas, né? Sim, mulheres ribeirinhas. São tem toda essa vulnerabilidade, né? gama, todas as mulheres em maior situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de rua, são elas que não vão ter acesso. Por quê? Quem sempre teve acesso no Brasil vai continuar tendo. E isso é o mais agravante de tudo, porque a verdade é que o direito ao aborto legal hoje no Brasil, ele é praticamente impedido na prática. Sim. As pessoas que buscam o aborto legal, apesar de estarem completamente cobertas, amparadas pela lei, elas não conseguem acessar porque os governos não provêm esse serviço para elas.